Efraim pela manhã estarão lá no CAEL, ajudando lá, contribuindo com o irmão Celso e a Jaque, que estão responsáveis pelo projeto no CAEL lá. Se você ainda não conhece o CAEL e deseja conhecer, ajudar, participar uma vez por mês, ajudar no que está precisando, a gente tem criança lá, a gente pode contribuir na salinha. O Ministério Infantil aqui é tão produtivo. Você não conhece o Ministério Infantil ainda, procura conhecer e ver que dia que você pode ajudar, tanto aqui quanto no CAEL. Mas então, só justificando a ausência dos pastores, eles estão lá no CAEL, tá bom? Pode ser que daqui 2 domingos você não veja a gente aqui de manhã, que a gente vai estar lá também. E assim a gente vai revezando até que o Senhor volte. Amém? Vamos lá, então. Estou aqui para compartilhar com vocês um pedacinho daquilo que a gente tem falado sobre a temática do ano. Se a gente está aperfeiçoando os santos para um propósito, que é o retorno do rei, não que nós estejamos aperfeiçoando vocês, todos nós estamos sendo aperfeiçoados em níveis diferentes, em coisas diferentes. Todos nós aqui, independente de se eu cheguei ontem ou se eu cheguei há 10 anos atrás, todos nós estamos sendo aperfeiçoados. Eu compartilhei com o pessoal de Dons e Ministérios que o fruto do Espírito ele vai sendo construído à medida que a gente vai caminhando nessa caminhada com o Senhor. Porque o fruto não acontece de forma rápida. E existem vários aspectos do fruto do Espírito que precisam ser manifestos em sua totalidade na nossa vida. Desta mesma forma, o aperfeiçoamento dos santos também deve acontecer de forma gradativa e nunca, você pode ir devagar, mas sempre, mas você não pode ir sempre devagar. A gente está num fluxo de crescimento que, se a gente caminha com Cristo, é natural que haja crescimento, amadurecimento e aperfeiçoamento de cada um de nós. Então, sobre um desses aspectos, eu queria compartilhar contigo hoje. Como base, a gente vai utilizar o livro de Efésios, capítulo 4, que é bem conhecido, né? Então, vamos lá. Efésios 4. Eu vou ler do 7, que eu gosto de ler o negócio inteiro, tá bom? Essa é uma dica para você que lê só um versículo da Bíblia. Procura sempre pelo menos o de cima e o de baixo, tá bom? Para você contextualizar mais ou menos. Não entendeu? Sobe mais um pouquinho e vai para aquelas divisões que a Bíblia te dá. Tá difícil ainda? Vai para o capítulo inteiro e procura entender o capítulo de antes e o capítulo de depois, que a Bíblia não está solta, não. Ela não é um versículo solto. Ela é continuidade, tá bom? Então, vamos lá. Efésios 4, a partir do 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Deus, eu oro nessa manhã para que a Tua palavra frutifique dentro do nosso coração, para que a terra seja fértil e a gente consiga compreender a altura, a largura de tudo aquilo que Tu queres derramar para a manhã de hoje. Eu oro para que o nosso entendimento esteja aliançado com a Tua presença, de forma que a gente só ouça aquilo que provém de Ti, para que nossos pensamentos não sejam direcionados, assim como Tua palavra diz, a todo vento de doutrina, mas que a Tua verdade sobressaia em tudo, além dos nossos pensamentos, além dos nossos julgamentos, que seja a Tua verdade em amor a ser manifesta no nosso coração e na nossa mente. Transforma a nossa vida, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Então, Deus concedeu os 5 ministérios com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Eu até comecei com isso na reunião de liderança que a gente teve nessa última semana. E quando prossegue aí os versículos, a gente vê que o alvo disso é o quê? Quer tanto um dos 5 ministérios, como eu já falei, ou
um dos santos. O que é o propósito? Qual que é o fundamento? O que precisa? Esse versículo fala de quê? Esse versículo fala sobre a edificação do corpo de Cristo. Então, quer um dos 5 ministérios, quer um dos santos, o que existe propósito em edificar o corpo de Cristo. Para que não sejamos mais como meninos, levados e tal, para que a gente cresça na verdade em amor, mas é a edificação, para que haja uma maturidade unificada. Você vê que nunca aqui, na Bíblia, você vai ver que, se você fizer uma pessoa só, ela consegue milhões de coisas. Deus pode usar uma pessoa para um evento em si, mas não uma única pessoa para o aperfeiçoamento. Ele diz que a gente é corpo e que a gente deve agir como corpo. E como corpo, então, unidos, nós devemos caminhar de forma que o corpo seja edificado. A gente não consegue isso com uma pessoa só. De formas diferentes, as partes do corpo diferentes vão realizar a sua função própria, né? Cada um na sua especialidade, naquilo que Deus te deu como dom, você vai executar algo perfeitamente. Se eu for operar aquela câmera que está ali atrás, eu não vou conseguir operar ela de forma correta. Eu vou cortar, eu vou fazer alguma coisa errada, eu vou desligar. E aí não vai dar certo. Mas alguém que tem esse... ou nasceu com isso, porque tem gente que nasce com isso e tem gente que se esforça em aprender algo e fazer do seu melhor. Então, da pessoa que recebe, a quem toca aqui, quem canta, quem ministra, aquele que está recolhendo as ofertas, o pastor que está lá no CAEL, o pastor que ficou aqui, todos eles, em suas diferentes atividades, devem desempenhar o quê? A edificação do corpo de Cristo. Então, a gente vai fazer isso de forma diferente. Por isso que eu falei do aviso do sarau, né? Pô, gente, se você tem um talento, vem mostrar o teu talento. Se você canta, se você... esqueci como fala, quando fala uma poesia, esqueci a palavra. Mas se você faz isso bem, declama, muito bem, obrigada. Se você declama, se você toca, faz alguma coisa, faça para o Senhor. Ele te entregou o teu corpo, entregou a sua mente, a sua inteligência, o seu esforço, se é que você se esforça, se você já é inteligente. Que bom para você, mas tem gente que se esforça. Nada contra quem nasceu inteligente, é muito legal também. Cada um, nas suas diferentes atividades, vão desempenhar o quê? A edificação do corpo de Cristo. Então, essa edificação vai acontecer por meio de uma palavra de exortação. Você vai ver que tem uma pessoa que ela é característica, ela vem sempre com uma palavra de exortação. Por exemplo, o pastor Daí, quando ele olha para ti, você já bate de canto assim e fica, lá vem. O pastor Daí manifesta dons de formas diferentes, é lógico, mas quando ele fita em ti, tu já fica assim, ó. Por quê? Porque ele traz uma palavra de exortação. A gente é edificado com isso. Então, seja numa palavra de exortação, uma revelação. Eu lembro que quando tinha a Ema, toda vez que vinha um dos preletores que era assim, para uma pegada mais profética, fazia uma fila, gente. A pessoa passava, era na frente do cara, assim, que era para ver se ele trazia uma revelação para ti, para mudar a tua vida. A revelação não muda a nossa vida por completo. Ela pode colocar a gente no nosso lugar e parar para pensar. Mas só uma revelação num culto de domingo, isso também não vai fazer diferença para ti. Não vai, só isso não faz. A gente precisa viver em unidade. Então, uma revelação, uma profecia, uma canção. Eu sempre falo para o meu filho adolescente, que às vezes, adolescente ele tem um mundo próprio, né? Eu falei, filho, presta atenção naquilo que a gente está cantando, porque pode ser que no momento você dá aquele estalo, tu vai te ligar com aquilo que está acontecendo. E eu não falo isso só para o meu filho adolescente, eu falo isso no meu discipulado. A gente precisa aprender o que a gente está cantando. A gente precisa entender o que é isso que a gente está cantando, de forma que aquela canção transforme a nossa vida. Porque é assim que eu me sinto, todas as vezes tem canção que eu acho que ela por si só, ela já, você, só no instrumental tu já liga, sabe? É porque a canção é ungida e tal, beleza, também. Mas é porque você tem entendimento sobre aquele assunto. Então, se eu só paro para cantar palavras vazias, eu jamais vou entender e ser edificado com o que realmente aquela canção traz. Essa edificação pode vir como? Pode vir também com cuidado. Poxa, você chegou sofrido, você queria um abraço. E uma alma finalmente entendeu isso. Ela foi direcionada pelo Espírito Santo, foi lá, te deu um abraço. Ela trouxe uma oração para ti, orou especificamente aquilo que a gente estava precisando. Isso é edificação do corpo. Então, a gente está aqui para fazer isso. Independente do que a gente faz. Se está com o microfone, se está sem o microfone, se você está sentado, se você está passando pela rua,
Você pode edificar o corpo de Cristo assim. Eu tenho orado não só para que nós, dentro da comunidade, estejamos atentos a isso, mas que todos os instrumentos de Deus que estão soltos por esse mundo, propagando o Evangelho, estejam dispostos e atentos para o momento em que eles possam edificar uma outra pessoa que está precisando. Então, são formas diferentes, são níveis de eficiência diferentes, mas todos nós juntos caminhamos para a edificação do corpo de Cristo. E isso tudo você vai ver aí em Efésios, né? A forma correta e adequada da gente realizar um trabalho de edificação, se nós estamos edificando o corpo de Cristo, a forma correta e adequada é realizar esse trabalho tomando Cristo como fundamento. Porque se eu utilizo qualquer outro artifício, só uma canção, só uma profecia, só um abraço, só uma mãozinha apertando na cabeça do outro, se eu utilizo só disso e não utilizo Cristo como fundamento, eu não vou edificar o corpo dele. Na verdade, você tem mais chances de traumatizar a outra parte do corpo do que realmente edificar o corpo de Cristo, se Cristo não for o fundamento para ti. E o que Cristo veio fazer nessa terra? Ele veio apresentar à humanidade a paternidade original, tal como idealizada pelo Pai desde a criação do mundo. O Pai sempre foi. Ele, no dia que ele criou o mundo e tudo que nele há, ele é criador e pai de todas as coisas, porque precisa de alguém que crie. Ele é pai. Só que o que aconteceu? Com a queda do homem, essa porção paterna do Senhor, ela foi ficando meio de canto, sabe? Ela acontecia esporadicamente. Quando Deus provia alguma coisa, Ele era o Deus que provém. Se Ele é o Deus que cura porque Ele curou, Ele era o Deus da cura. Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová, todos aqueles que a gente já ouviu e tem nas canções. Isso eram aspectos da personalidade, né? Se é assim que eu posso dizer. Entende que a gente está falando de Deus. Então, talvez eu use uma palavra equivocada, mas a personalidade, uma das facetas do Senhor, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que provém. Mas o Deus Pai, com a queda do homem, ele foi se perdendo assim. As pessoas não entendiam. Existia temor e tremor e muito medo. E talvez você tenha tido medo do seu pai também. Não é todo mundo que tem uma referência de pai. E mesmo assim, se a sua referência de pai foi muito boa, ainda assim ela não é aquilo que Deus é para a gente como pai. Então, Cristo veio nessa terra fazer o quê? Apresentar à humanidade a paternidade de Deus. Como que Ele é pai. Mas então, com a queda, não só esta parte de Deus foi ficando cada vez mais embaçada, mas também todos os papéis da sociedade, da família, foram sendo corrompidos pelo pecado. Não há mais uma referência positiva 100% de nenhum no mundo, a não ser que Deus traga sobre essa pessoa, sobre esse papel, o que ele é, inicialmente criado. Não existe nenhum pai perfeito como Deus Pai, a não ser que ele derrame sobre esse homem sabedoria, cuidado, dignidade, caráter. Se isso não for, se Deus não conceder isso, continua tudo sendo corrompido. Então, toda mãe, todo pai, todo filho, todo irmão, qualquer pessoa, ele não traz a referência positiva que Deus trouxe na criação, a não ser que Ele derrame sobre a gente. Nós somos obras das mãos dEle, porém, somos uma criação que se danificou irremediavelmente com o pecado e que precisa ser recriada. E essa caminhada do aperfeiçoamento dos santos eu devo entender que reconhecer a paternidade de Deus é uma das coisas iniciais para que eu seja aperfeiçoado. Porque se eu não reconhecer a paternidade de Deus, Deus como um pai que é bom, eu não vou conseguir fazer nada. Porque a gente não consegue se aproximar dele. E é essencial que a gente saiba se aproximar. Eu estava lendo um livro sobre paternidade e diz que é muito importante quando a gente chama Deus, tu és o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, Criador dos céus e da terra. E isso é maravilhoso, eu estou reconhecendo os atributos do Senhor. Mas se eu nunca me aproximar dele como um filho que chama o seu pai, é como se
meu filho chamasse para o pai dele: oi, comandante. Te amo, comandante. Tudo bem, general? Isso sou esquisito, e é esquisito mesmo. A gente precisa reconhecer a paternidade de Deus. Não é que você tem que viver de nhenhenhê, rolando pelo chão, que nem criancinha. Não é isso. Mas você precisa reconhecer o Senhor como Pai. E Cristo veio fazer isso. Ele dizia que quem via Ele, via o Pai. E tudo, quando Jesus veio, e esse é meu filho amado em quem me comprazo, Ele trouxe a realidade de que Ele é Pai. Ele não começou a ser Pai naquela hora. Ele é Criador e Pai de todas as coisas. Mas no momento em que a voz apareceu, ficou esquisito. Mas assim, no momento que saiu o negócio. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. É muito legal pensar que, nossa, Jesus é o filho amado, em quem o Pai tem prazer. Mas é importante também que nessa passagem você ficou expresso de que se tem um filho, existe um Pai. E Cristo veio fazer isso em tudo. Ele dizia que ele não vinha para as próprias coisas, mas vinha. É importante que eu cuide das coisas do Pai. Então, em todo momento que Cristo andou nessa terra, ele mostrou que se ele era filho de Deus, existia o Pai de todas as coisas, e ele falava através dele. E aí, eu tenho 2 filhos, né? Um adolescente e um mais novo, e eu lembrei uma vez, o Ângelo Basso falou que criança é mal. Toda criança, ela tem um foco de maldade dentro dela. E aí, às vezes, as mães ficam escandalizadas. Embora toda mãe já tenha visto a maldade do seu filho várias vezes durante o dia. E você que é filho, várias vezes você também já deve ter observado a sua maldade dentro de si também. Mas criança é o quê? Considerando a criança. Por que eu estou te contextualizando isso? Porque a gente já vai ler um versículo que vai falar sobre tudo isso, né? Criança é um ser humano que está numa condição em que falta, nessa criança, caráter, identidade e personalidade. Você vai ver que a criança derruba uma coisa na tua frente. Aí tu fala, foi tu? Foi não. Falta caráter na criança. Falta identidade. Um dia ele gosta de uma coisa. Amanhece, outro dia ele já gosta de outro desenho, de outra roupa. Acabou. Tudo que você comprou, não. No outro dia já não serve mais. É outra coisa agora. Ou é outro, eu gostava... O Gabriel teve um tempo que ele só gostava de pizza de calabresa. Um dia ele acordou, ele só gosta de pizza de mussarela agora. Não adianta. Se comprar calabresa, ele não come. Não importa se ele comeu. Quando ele era pequeno era assim. Aí um dia só quero comer feijão. No outro dia, hoje eu só gosto de arroz. O Judá disse que ele gosta de feijão branco. Feijão branco é arroz. Ele não gosta mais de feijão agora. E o Gabriel só gosta de feijão preto. Aí a gente fica assim lá em casa. A gente vai aprender a comer em unidade nessa casa. Então a criança, ela falta caráter, falta identidade, falta personalidade nessa criança. É um indivíduo perfeito na sua constituição biológica. Ele é um ser humano perfeito. Desde que nasceu, ele é perfeito. Mas as suas faculdades psíquicas, o seu psicológico e aquilo espiritualmente que a criança percebe é totalmente diferente do que eu e você temos agora. Porque isso ainda não foi desenvolvido na sua plenitude. Então, é um ser humano que ainda precisa crescer em estatura, sabedoria e graça. Biologicamente, ele está perfeito, mas ele precisa crescer fisicamente, em estatura, em sabedoria, psicologicamente e em graça. Tudo aquilo que é espiritual, ele ainda vai aprender. Não é à toa que o Pai, Deus Pai, nos chama de filhinhos. E não é à toa também que Cristo, no final da sua caminhada, tenha falado aos seus discípulos, filhinhos. Cristo veio mostrar a paternidade do Pai. No novo nascimento, um novo caráter precisa ser recriado na gente. E aí eu estava lendo algo sobre Agostinho e eu achei hilário, confirmou com o que o Basso falou anos atrás. Agostinho, quando ele queria exemplificar o pecado original, ele usava o exemplo de uma criança. Então, o pecado original é uma criança. Não uma criança pequenininha. O que a criança tem, o que ela faz? Ele dizia assim, dê apenas um brinquedo a 2 crianças e espere. Em 5 minutos eles estarão se pegando no tapa. Não é verdade? A salinha, você que é professor da salinha e cuida dos pequenininhos. Tem 50 brinquedos lá dentro. Um pega, todo mundo quer aquele.
E você, Deus, me ajuda. Tem 50 brinquedos aqui, por que todas as crianças querem esse? Pecado original. Haverá briga, haverá disputa, competição. E será necessário que a gente ensine a criança, porque não existe um caráter formado na criança. É aquilo que toda mãe e pai já decora. Eu achei que isso nunca ia acontecer, mas chega. Tem que dividir, neném, ele é menor do que você. Aí, não, mas ele é menor, ele é bebê. Entrega para ele que ele é bebê, entende? Criança entende? A criança não entende. Crianças são egocêntricas. Tudo está girando em torno da criança. Não é que você deve girar em torno da criança. Se você veio para a reunião de mães ontem, lá do Brave, você ouviu sobre isso. Mas as crianças são egocêntricas. Você está conversando, o Judá, eu começo a conversar com o pai dele, ele começa, mamãe, peraí, Judá, que a gente está conversando. Ele, tá bom. Não passa um minuto, ele volta de novo. Criança é egocêntrica, ela enxerga que tudo gira em torno ao seu redor. São egoístas. Criança não gosta de dividir. É raro você encontrar uma criança que é... E assim, a criança aprende a dividir com o tempo. Porque você fala, dá para ele, que é neném. O Judá ama a Clarice. Clarice tem 1 ano e pouquinho, o Judá tem 5. Mas a Clarice começou a mexer nos brinquedos do Judá. Aí ele... Ai, mamãe, ela está vindo. Mas tu não ama a Calice? Eu amo a Calice, mas não quero que ela mexa. Por quê? Porque criança é egoísta. E eu estou falando tudo de crianças, realmente. Mas você também já deve ter se comportado como uma. Mas a criança egoísta, ela não sabe que ela é egoísta. Ela simplesmente acha que é dela e que ela merece, ponto. Não tem uma maldade moral consciente na criança. Mas ela não sabe ainda que ela é isso tudo. Uma criança não é capaz de ter empatia. Você já viu uma criança compreensiva com a mãe quando ela está cansada, com sono durante a madrugada? Cara, a criança não é. Amorzinho, entende, a mamãe está cansada. Judá, ele aprendeu agora, ele acorda no meio da noite, ele, oh my God! Vai dormir, criança. Oh my God, vai dormir, Judá. Não, estou muito triste. Meu Deus, criança, deita e dorme em nome de Jesus. A mamãe está cansada. Ele não entende. Simplesmente ele não entende. Não há empatia numa criança. E quantas vezes a gente não se comporta como criança de verdade? A pessoa está lá morrendo. Deixa eu seguir minha vida aqui, até logo. Volto quando você melhorar. Ninguém ensinou a criança a ser assim. Mas todos nós nascemos com esse impulso egoísta, que na teologia cristã é chamado de pecado original. Então é por isso que Agostinho toda vez dá o exemplo, ele diz, dá para a criança um brinquedo para tu ver o que acontece. 2 crianças, um brinquedo, o que vai acontecer? Pecado original. Não há maldade na criança, mas ela não aprendeu ainda. O caráter dela não é feito, a personalidade e a identidade dela ainda não foi formada. E se não houver alguém que ensine a criança o que ela precisa fazer, ela não vai crescer em estatura, conhecimento e graça. Se não houver alguém ensinando, não haverá aperfeiçoamento do corpo de Cristo dentro da igreja. Cadê o teologia que é pecado original? A condição na qual a pessoa se encontra está privada do bem supremo, que é Deus. Por isso que diz que em toda criança há maldade. A gente fica horrorizado com isso. Mas se a criança não aprendeu no caráter, na identidade, na personalidade, eu me torno um adulto que também, se eu ainda não conhecia o Senhor, eu estou privado de todo o bem supremo que há em Deus e de tudo aquilo que este bem supremo em Deus pode me causar. Então eu vivo em pecado. O pecado está me afastando de Deus. O pecado nem sempre é uma coisa sensual, sexual ou que atrapalhe, mas o pecado, a ausência do bem supremo que há em Deus dentro de nós caracteriza como pecado original. E isso é a herança do Éden. Não é preciso que ninguém ensine a gente a ser ruim. A gente nasceu ruim mesmo.
A gente precisa ser tirado, salvo dessa condição. E isso é o que Cristo faz quando derrama o seu sangue naquela cruz para que nós sejamos adotados como filhos de Deus. A gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. Embora a gente permaneça sendo imagem, a gente perdeu a semelhança. Porque a gente não se assemelha em Deus em nada, se a gente é homem caído. A gente é imagem. Fomos criados à imagem de Deus, mas a semelhança está passando correndo lá longe. A gente perdeu a semelhança ou a similitude de Deus. E isso é o que Cristo veio restaurar para a gente. O caráter, a identidade, a fisionomia que foram perdidos serão recriados. Eu achava até engraçado quando alguém falava, olha, teu semblante está diferente. Aí o pessoal dizia, é Deus. O pessoal de antigamente, das igrejas antigas, falavam isso. Mas até a tua fisionomia muda. Se você for ver as tuas fases, as tuas fotos, você vai perceber que existe um tempo da tua vida, talvez um tempo em que você não goste de lembrar, mas que quando você vê a foto, você imediatamente sabe o tempo que você estava passando. Então a nossa fisionomia também muda, não é só o nosso caráter. Jesus veio revelar Deus como Pai. Não recebê-lo como Pai é agir como se estivéssemos no tempo antes da revelação de Cristo, onde Deus se manifestava em um dos seus aspectos, em uma das suas multiformes, mas eu não recebê-lo como Pai é como se eu não reconhecesse que Cristo veio ao mundo para isso. Então eu estou vivendo antes do tempo da revelação. E aí, depois de ter falado muito sobre crianças e do pecado original e de como a gente se assemelha às crianças, eu queria que você lesse comigo 1 Coríntios 3. Cadê meu 1 Coríntios? Esse é um exemplo, você vai ver que na Bíblia, se tem edificação dos santos, da forma correta, você sempre vai encontrar na Bíblia um exemplo que você deve aprender com ele, mas nunca segui-lo. A igreja em Coríntios, em 1 Coríntios 3, é uma dessas que nós precisamos conhecer, mas não devemos fazer como eles. Essa é uma carta valiosa, 1 Coríntios. Em 1 Coríntios, Paulo vai fazer ensinamentos claros e instrutivos, tanto a respeito da natureza da liderança, quanto também como cada membro deve contribuir para a edificação da igreja, certo? A cidade de a cidade de Corinto era uma cidade portuária, então por isso ela era um rico centro comercial. Então tudo que chegava, tudo que saía, saía de lá. E tudo que chegava, chegava lá também. A cidade possuía um teatro ao ar livre, com capacidade para 20 mil pessoas. Um teatro a céu aberto. A sua população incluía gregos, romanos e orientais, e era lá que, com orgulho, eles exibiam o templo de Afrodite, com suas 1000 prostitutas. Tudo lá, em Corinto. A condição imoral de Corinto podia ser percebida claramente pelo fato que, entre os gregos, havia um termo que eu não vou conseguir falar para ti. Como diz o pastor Nicolas, eu não sou perito em grego. O dele é latim, né, que ele fala? Então, não vou ler para ti qual que é o termo, mas existia um termo utilizado entre os gregos que ele era definido literalmente como agir como um corinto. Era a imoralidade, não só a imoralidade sexual, mas a imoralidade do povo de lá era tão característica que entre os gregos existia um termo que falava agir como um corinto. Corinto era dominada por vícios, que toda cidade comercial geralmente é infestada. Você vai ver que essas cidades que são entrada e saída, você sempre vai ver que tem o que lá? Tem luxúria, tem arrogância, tem vaidade, tem prazeres, cobiça, egoísmo. E isso não só em cidades portuárias. Em todo lugar onde tem gente, tem ruindade. Certo? Tais vícios haviam penetrado também na igreja. Paulo foi lá na sua segunda viagem missionária e depois, essa carta chegou depois, né? Os vícios estavam entrando na igreja. Eles estavam duvidando, eles já estavam pensando sobre reencarnação, gente. Num tempo assim, ó. Então, tudo estava mudando lá. Que tudo aquilo que Paulo ensinou ficou deteriorado, porque as pessoas estavam deixando entrar de tudo na igreja. E ainda que se achassem em meio a tanta corrupção, eles estavam contentes consigo mesmos. Eles
Tudo com relação a eles parecia que estava em perfeita ordem. E Paulo trata sobre isso na epístola, tá? Eles eram talentosos, que maravilha. Por isso que eu digo, os dons vieram, mas eles não vieram para você fazer daquilo que você quer com ele. Então, o pessoal era talentoso, mas eles também eram arrogantes, divididos e inclinados ao pecado, assim como as crianças. Criavam facções dentro da igreja. Fez um barulho esquisito aqui. Criavam facções dentro da igreja, seguiam líderes diferentes, eles botavam, eu sigo esse, eu sigo aquele. Pensavam elevadamente sobre si mesmos e seus dons. As reuniões estavam se tornando exercícios caóticos de competição, em que cada um focalizava mais em usar o dom do que encorajar o outro. Então, a edificação do corpo, 0. Por quê? Porque a gente se divide entre a gente e cada um tem seu dom e a gente arrasa no dom da gente. Um dos propósitos centrais da gente congregar, da gente estar aqui junto, é que a gente consiga encorajamento mútuo. É que a gente entre aqui e saia encorajado. E que não que a gente entre e saia e não aconteça nada. É que a gente seja encorajado mutuamente, para que a gente estimule um ao outro em amor, na prática das boas obras, enquanto esperamos o dia do Senhor. E ontem, na reunião das mães, eu tinha já escrito isso e a Nívia falou algo bem parecido. A gente está aqui para se encorajar mutuamente, para servir aos outros em amor, a prática das boas obras. Mas fica difícil da gente entender isso se a gente não abre a boca para falar com o outro. A gente teve uma dinâmica ontem que cada uma contou uma experiência e a Nívia falou, se a gente não se conhecer, como é que a gente vai estar junto em unidade? A mesma coisa. Como que eu vou entender sobre unidade, sobre edificação do corpo, um todo, se eu não abrir a minha boca para falar com o outro? Então, vamos lá para a leitura de 1 Coríntios 3. A gente vai ler do 1 até o 8. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo. Lembra lá da criança, né? Essa criança aqui não é sejam como crianças no reino do céu. Não tem nada disso, tá? É porque ele está tendo que falar como carnais. Como criança. Esse pessoal aqui não tem caráter, não tem identidade nem personalidade formada. Eu estou falando com vocês como carnais, crianças em Cristo. 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Aí ele continua, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Continua como criança, sem caráter, sem identidade, sem personalidade. 3. Porquanto, havendo entre vós ciúme e contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem creste. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Você vê que Paulo começa aqui dizendo que ele não conversou com eles de forma robusta, porque eles eram crianças, como crianças em Cristo. Sem personalidade, sem caráter, sem nada. Isso precisava ser formado entre eles. Depois de passado um tempo, Paulo voltou e ele disse, ainda não posso falar, porque vocês ainda são carnais. E isso está manifesto como? Porque vocês estão criando contenda e ciúme dentro da congregação. Se você traz contenda e ciúme dentro da congregação, você é como criança em Cristo. Você não está trazendo edificação. No meu diz, no início, né, aquela temática da Bíblia, na minha diz, prejuízo para o crescimento espiritual, a consequência das divisões. Então, em vez da gente crescer e sermos aperfeiçoados, cada um dentro daquilo que se propôs a fazer, todas as vezes que a gente age como a igreja de Coríntios, em que existe contenda, ciúme dentro da igreja, a gente está trazendo prejuízo. Não está tendo edificação. E aí ele continua, quem é Paulo?
eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Você vê que ele primeiro traz, eu sou de Paulo, porque ele era Paulo, então ele não ia começar, porque se ele começa assim, tipo, eu sou da Francine, eu começo falando da Francine, e eu não falo primeiro de mim, o que você vai dizer? A pastora está com ciúme, que agora a Francine está junto com o pastor Nicolas, agora tem ciúme. Pode ver, elas nem devem estar se falando mais direito. Você vê como isso é natural dentro da igreja? Estou dando um exemplo assim, ninguém nunca falou não de mim, da Francine. Mas isso acontece, eu já vi várias vezes. E eu já fiz isso quando eu era mais novinha. Olha, fulano não pode crescer, que já se acha. Já nem está falando mais com o pessoal. Cara, a gente está fazendo que nem a igreja de Corinto. Trazendo ciúme e contenda dentro de uma igreja. E aí Paulo diz, quem é Apolo e quem é Paulo? Senão servos do Senhor. E Ele que dá o crescimento. Aqui Paulo traz a mensagem básica que o Evangelho de Cristo crucificado deve estabelecer um modelo, uma base do lugar devido de todos nós como ministros. Porque ministro não é só quem está aqui na frente. O papel base de todo ministro do Evangelho, aquele que propaga e aperfeiçoa os santos, é o quê? O lugar de cooperador, porque é Deus quem traz o crescimento. Se eu pensar sempre que as minhas vontades e as minhas ideias são as melhores para que isso traga crescimento e eu não conferir toda a glória ao Senhor, porque Ele que me deu inteligência, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E aí fica essa briguinha besta. Eu li num livro algo sobre isso, dizendo que isso se torna desnecessário e estagna uma comunidade. Quando dentro da sua comunidade, pessoas se levantam como facções, assim como na igreja de Corinto. A gente precisa se conscientizar que a gente é cooperador, é instrumento nas mãos de Deus. É honroso eu me considerar instrumento. Todos nós devemos nos sentir honrados quando somos instrumentos. Mas também deve conscientizar a gente da insignificância de que a gente é só instrumento. Não existe poder nenhum em mim e em você. É só porque a gente é instrumento. Então a gente é honroso que Deus queira usar a mim e usar a cada um de nós. Mas isso deve me conscientizar também que é insignificante. Porque se Deus não quiser, não vai acontecer. É Ele quem concede crescimento. A honra devida a qualquer instrumento de Deus não deve subtrair em nada a glória que é devida a Ele. Senão ela perde o propósito e deixa de seguir a verdade em amor. E deixa de fazer o que Cristo fez, que é manifestar o Pai em tudo que a gente faz. Se queremos seguir e crescer em estatura, conhecimento e graça, a gente precisa entender que não deve haver divisão no nosso meio. Porque existe, aí aqui o capítulo 6, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aí ele no versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um. Não é assim que ele fala, um é o que planta e um é o que rega. O que planta e o que rega são um. Aperfeiçoamento dos santos. Edificação do corpo de Cristo. A verdade em amor. Isso só acontece quando o que planta e o que rega são um. Que é o que Cristo, mostrando a paternidade de Deus Pai, fez. Eu e o Pai somos um. O que planta e o que rega são um. E Deus traz crescimento a isso. Deus abençoa. Então, o exemplo da igreja de Corinto deve ser aquele que a gente não deve seguir, mas deve aprender. Que eu sou insignificante, mas que é honroso que eu tenha sido considerado digno. E que nós, nas diferentes coisas que nós fazemos aqui nessa comunidade, na nossa casa, em qualquer lugar, que o que planta e o que rega são um. E quando eu consigo enxergar ao outro como aquele que me completa, o aperfeiçoamento dos santos está seguindo e nós estamos crescendo nisso. Por fim, e eu estou finalizando, eu trouxe um exemplo que eu li também, num livro sobre paternidade. E ele dá o exemplo de Caim e Abel. Calma, tá? Não estou dizendo que você é Caim. Calma. Mas ele traz um exemplo muito bom sobre paternidade e fala sobre Caim e Abel. Por quê? Quando Deus perguntou
sobre Abel a Caim, ele disse: onde está o teu irmão? Que Caim respondeu: acaso sou eu cuidador do meu irmão? Aí, todo mundo, eu já ouvi isso também. Que desdém, né? Que malcriado. A gente pensa só na palavra como uma palavra malcriada. Acaso sou eu guardador do meu irmão? Não é só uma resposta malcriada de Caim. É a expressão do que estava no coração dele. Porque ele sabia que Deus esperava que ele cuidasse do irmão dele. Assim como Cristo cuidou de cada um dos seus discípulos como filhinhos, ele começa chamando, depois ele diz meus amigos, e lá no final, meus filhinhos. Ele estava mostrando a paternidade do Pai, porque quem vê a Cristo via o Pai. Então ele estava mostrando, Deus é Pai, Ele cuida, meus filhinhos. Então Caim também, Deus esperava. Sim, Deus esperava que ele estivesse cuidando, mas ele falou: por que caiu o seu semblante? O sangue do teu irmão está gritando na terra depois disso. A gente deve, assim como Cristo, manifestar a paternidade do Pai para os filhinhos. A gente precisa considerar um ao outro como irmãos, sim, mas se você tem uma caminhada já, trate aquele que está perto de você como um de seus filhinhos. Não um filhinho mal criado, deixa ele crescer, mas não trata ele como... Sou cuidador, por acaso? A salvação não é de cada um aqui? Por que eu tenho que ficar carregando essa trouxa aqui junto do meu lado? Não é assim. Não é só uma resposta mal criada. É que nem do filho pródigo. O filho pródigo voltou, o que estava lá só tinha acesso às regras. Aí ele falou: poxa, eu estou aqui do lado, faço tudo que tu pede, e aí vem esse teu filho e faz essa confusão aqui, tu faz uma festa para ele. É um filho que não está tendo, ele conhece as regras da casa, mas ele não conhece o pai da casa. A mesma coisa, quando eu me comporto com ciúme, com contenda, ou não querendo cuidar, não sendo esse instrumento nas mãos de Deus para aperfeiçoamento de outro, eu fico: acaso sou eu o cuidador desse aí, que está aqui? Ele sabia que Deus tinha expectativa, que ele cuidasse do irmão dele, que protegesse. Eu sempre falo isso para o Gabriel: filho, você tem que cuidar do seu irmão. Ele acha chato isso agora. Ele já gostou, agora ele não gosta mais. Ele está oscilando, porque ele está na fase, né? Deus espera que a gente cuide de nossos irmãos como se fossem nossos filhos. E entende que eu não estou falando de cuidar imaturamente. Cuidar da forma correta. Assim como Cristo fez, como está descrito em Romanos 8, do 14 ao 15. Porquanto todos nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizado, mas recebeste o Espírito que adota como filhos, por intermédio do qual clamamos Abba, Pai. Não é só você clamar Abba, Pai. Quando nós recebemos, quando fomos adotados por Deus, recebemos o Espírito de adoção. Assim, a gente assimila o coração do Pai. E no coração do Pai, isso nos leva a identificar a relação que a gente deve ter com outra pessoa. É eu compreender que essa pessoa precisa de cuidado, que essa pessoa precisa de atenção. E aí eu faço como pai: vem cá, eu vou te ajudar. A gente passa a ter o mesmo coração. Então, quando diz que o Espírito de adoção foi derramado sobre a gente deve ser grato, porque a gente foi adotado. Mas a gente deve receber esse coração de adoção também, que adota aquele que está precisando. Que leva a gente a adotar, a proteger os nossos irmãos, como se a gente fosse pai. Esse é o Espírito de adoção. Se Cristo veio ao mundo para apresentar, para deixar explícito que existe um Pai criador e cuidador de tudo, é isso que a gente deve fazer na edificação, no aperfeiçoamento dos santos. Eu preciso receber esse espírito de adoção que foi derramado sobre a minha vida e eu preciso começar a ajudar. O que planta e o que rega são um. O aperfeiçoamento dos santos virá, e eu creio nisso, quando todos nós estivermos, tanto que planta quanto que rega, sendo um. Se a gente conseguir aprender isso nesse ano todo,
entender a paternidade do Pai, receber essa paternidade, entender que a gente recebeu o espírito de adoção, e o que planta e o que rega são um, porque Deus traz o crescimento, a gente vai fechar 2019 muito bem, porque a gente vai ter recebido a paternidade de Deus sobre a nossa vida de verdade, e manifestar esse espírito de adoção. Amém? Fica de pé junto comigo, vamos orar?